Você já parou para pensar se existe vida e vida inteligente fora da Terra? E se eu te disser que um objeto já está no nosso sistema solar e se aproximando da Terra? É o que nós vamos ver hoje no Coisas de Crente. Esse objeto é o 3I Atlas e ele já passou por Vênus, Marte e Júpiter. E sua trajetória dificilmente está sendo aleatória. Ela parece mais traçada. Está mais perto do nosso Sol do que você imagina. Precisamente dia 29 de outubro. Mas a pergunta é um cometa, um asteroide? Ou é algo muito diferente disso? Alienígena? E é isso que o renomado PhD Brandenburg tem falado. Ele não é um cometa e não é um asteroide. E isso ele tem certeza. 3I Atlas não é um cometa. Cometas são bolas de neve sujas, de gelo e poeira de silicato, geralmente dominados por gelo de água, mas também por gelos mais voláteis como o CO2, que vaporizam além de Júpiter. 2I Borisov exibiu isso. O Oumuamua não. 3I Atlas agora está emulando este último. Fiquem atentos. O 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar detectado no nosso sistema solar. Em 2017 foi o Oumuamua, em 2019 o Borisov. Agora em 2025 é a vez do Atlas, e ele não se parece com nada que já tenhamos visto. Esses objetos são chamados de interestelares, pois cruzam o espaço profundo e vieram de fora do nosso sistema solar. Mas segundo o cientista e professor de Harvard, Avi Lieb, eles compartilham mais do que essas origens distantes. Para ele, podem ser sondas alienígenas e, dependendo das suas intenções, a presença delas pode significar o fim da nossa civilização. A ideia de sondas alienígenas vagando pelo cosmos pode parecer estranha, mas nós mesmos enviamos algumas na década de 70. Tanto a Voyager 1 quanto a 2 já deixaram oficialmente o nosso sistema solar, e a Pioneer 10 e 11 não ficaram muito atrás. Lieb é uma figura controversa na ciência justamente por defender, com convicção, a possibilidade da vida extraterrestre. E agora, com o Atlas, o terceiro objeto interestelar que detectamos, é de longe o mais impressionante. Ele vê uma chance única de investigação. Descoberto na primeira semana de julho de 2025, o Atlas segue uma rota que leva cada vez mais próximo para o interior do sistema solar. E o encontro mais próximo já tem data marcada, 29 de outubro. Enquanto o Oumuamua media entre 200 e 400 metros, o Atlas impõe respeito com seus 20 km de comprimento. Ele viaja a 60 km por segundo, mais que o dobro da velocidade do Oumuamua, que se movia a 26 km por segundo. Segundo Lieb, um corpo com essa velocidade levaria cerca de 100 mil anos para atravessar toda a extensão do sistema solar. As observações também revelam que ele é inteiramente formado de gelo. Chris Lindert, da Universidade de Oxford, destaca a importância de estudá-lo agora. A pressa neste momento é que queremos observá-lo antes de aquecer, enquanto ele se dirige para o sistema solar. Estamos interessados em estudá-lo como uma relíquia congelada de outro sistema planetário, não uma relíquia congelada de um sistema planetário que foi cozido no nosso Sol. Para Lieb há outro detalhe muito importante. A trajetória do Atlas passa por Vênus, Marte e Júpiter, e essa rota parece calculada. Ele estima apenas 0,005% de chance de ser coincidência. O que acontecerá quando esse gigante gelado se aproximar do Sol? Ninguém sabe. E a pergunta mais importante: quais serão as consequências para nós? Lieb não descarta uma hipótese mais ousada. Se a hipótese sobre um artefato tecnológico se confirmar, há duas implicações possíveis. Primeiro, que as intenções do Atlas são inteiramente benignas. Segundo, que são malignas. No primeiro caso, a humanidade não precisa fazer nada além de aguardar a chegada deste mensageiro interestelar de braços abertos. É a segunda opção que causa mais preocupação. O astrônomo Mark Norris, da Universidade de Lancashire, foi questionado sobre por que não enviamos uma sonda para estudá-lo de perto, e ele respondeu: se lançássemos hoje, a coisa já teria desaparecido. A Agência Espacial Europeia planeja enviar sua missão Comet Inspector ao espaço em 2029, em que aguardará para atacar cometas recém-descobertos ou mesmo objetos interestelares. Ainda assim, a maioria dos cientistas mantém o ceticismo, afirmando que o Atlas é apenas um cometa interestelar. E é aí que mora a divisão. Enquanto muitos veem apenas uma oportunidade científica, Lieb insiste na cautela. É melhor estarmos preparados para ambas as opções e verificar se todos os objetos interestelares são ou não apenas rochas. Intrigante, né? Só que agora a coisa começa a ficar mais séria.
Nós temos aqui um depoimento de Roger Monroe coletado na década de 80, muito relevante para os dias de hoje. O depoimento dele soma mais de 3 horas, onde ele vai contando tudo o que ele passou dentro do ocultismo, dentro do satanismo. Só que nós cortamos uma parte muito especial, onde você precisa ter bastante atenção porque ela se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo hoje. E note, a entrevista dele foi na década de 80. Roger, quando eu era uma adolescente nos anos 70, eu me lembro de uma música que falava da era de Aquários. E desde então temos visto o avanço da nova era. Fiquei imaginando se quando você esteve envolvido com a adoração de espíritos, se eles falaram sobre a nova era. Oh, sim, era algo grande que estava por vir. Um dos maiores enganos dos últimos dias. O sacerdote nos contou durante muito tempo, e então ele disse: eu poderia ter um pouco mais de seu tempo, eu queria te dizer uma coisa realmente fascinante. Ele disse: o grande plano do mestre para acolher as multidões da terra em sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Assim, depois que nós tínhamos expressado nosso interesse de saber mais sobre as atividades dos espíritos, ele disse: isso vai ser feito de uma forma única. Este grande plano. As pessoas vão engolir estas coisas, porque ele disse: espíritos demoníacos irão afirmar serem habitantes de planetas de galáxias distantes, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra da iminente destruição do planeta, a menos que alguma coisa seriamente seja feita para evitá-lo. Então ele passou a... Eles irão afirmar que têm experiências fora do corpo. Vocês já ouviram falar de experiências fora do corpo? E que algumas pessoas, supostamente serem capazes, eles acreditam que a sua alma é mortal, projeção astral, isso mesmo. Uma pessoa vai a lugares diferentes do mundo, vê coisas, volta, me escrevem tudo sobre isso. Então, devido ao fato que milhões de pessoas na Terra acreditam que tem uma alma imortal, isto é prontamente aceito. Quando os espíritos falam através de um transmédium, falam com pessoas influentes. Mas o que é um transmédium? É um canalizador hoje em dia. O que agora é conhecido como canalizador, sim. Shirley MacLaine teve experiências se envolvendo com o espiritismo e com os supostos habitantes de planetas de galáxias muito distantes. Eu gravei a coisa toda, que foi de 3 horas, e você estava ouvindo o cumprimento de que este sacerdote tinha dito 45 anos atrás. Sim, exato. Então, ele passou a nos explicar sobre o fato de que os espíritos vão mostrar-se dispostos a dar orientações valiosas, que não somente ajudarão as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas que fará entrar em um estado superior de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos irão prometer, é uma palavra de grande promessa, que se suas recomendações forem seguidas cuidadosamente, eles conduzirão a uma gloriosa nova era de paz e prosperidade. E não haverá mais guerras, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas fazendo infelizes uns aos outros. O vizinho amará o vizinho e perturbação social não acontecerá mais. Haverá felicidade perfeita por 1000 anos. E isso é o que os espíritos irão prometer. É quase como o Jardim do Éden criado mais uma vez. Agora nós encontramos muitos pregadores pregando a gloriosa vitória da nova era. Vitória sobre a guerra, vitória sobre a perturbação social, vitória sobre a fome, vitória sobre todos os tipos de coisas. Ele usou as palavras nova era para descrever o que estava vindo. Seria uma gloriosa nova era, sim. Isto é exatamente tudo o que o movimento é hoje. Ele continuou e disse como a vida neste planeta se tornará cada vez mais difícil e calamidades atingirão o planeta mais e mais frequentemente. Roger Monroe nos chama a atenção para o último engano do nosso inimigo.
Ele pode se fazer de criaturas alienígenas para nos enganar. Mas o assunto é, se existe de fato vida fora do nosso planeta e uma vida inteligente, é agora que nós vamos ver um vídeo do Rodrigo Silva falando sobre esse assunto. Preste atenção junto comigo. Jesus fala o seguinte, João 14, 1 a 3. Mas não é um texto assim categórico, tá? Não se turbe o coração de vocês, não fiquem chateados, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradias. Ele está falando do céu. Eu vou preparar uma para vocês. Ora, se tem moradias, tem gente habitando. O Apocalipse fala assim, e todo o céu e toda a terra clamava e cantava o nome de Deus. Então Deus tem seres em outros mundos. Dá a entender isso. O livro de Jó, falando de anjos e de seres, provavelmente de outros mundos, fala o seguinte, quando os filhos de Deus juntos se reuniram perante o Senhor, que podem ser anjos e outros seres. Isso é diferente de acreditar em ufologia. Sim, claro. Com possibilidade. Da Bíblia tem essas inferências, não são assim categóricas, mas abrem um espaço. Mas e fora da Bíblia, só fechando aqui, fora da Bíblia, a gente pode fazer uma continha. Cada estrela que você vê à noite, nós vemos com vista desarmada cerca de 30 mil estrelas, dependendo da luminosidade da cidade. No deserto você pode ver uns 50 mil. São parte da Via Láctea. Cada estrela dessa é um Sol com planetas em torno dele. Tá bom? Só aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, nós temos cerca de 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões, só na Via Láctea. Além da Via Láctea, você tem mais 200 bilhões de galáxias, maiores ou iguais à Via Láctea. Cada uma com uma média de 100 a 200 bilhões de estrelas. Então você pega 200 bilhões vezes 200 bilhões de estrelas e calcula uma infinidade de probabilidade de existência de planetas. Se eu partir da ideia que Deus é o criador do universo, mas é muita inferência, não tem como provar nada. Por que Deus ia criar só a Terra com a humanidade, esse pontinho azul no universo, e deixar todo o resto vazio? É um negócio meio inócuo. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Agora, mas então, se existem outros planetas, existiam outros Jesus? Como especulação, tudo é possível. Indo na realidade bíblica, parece que não, por duas razões. Primeiro, Jesus não foi o criador do planeta Terra. Segundo o Evangelho de João, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então ele não criou só a Terra, ele criou o universo inteiro. Então ele é o Deus tanto daqui do mundo, como de Júpiter, Saturno, Urano. Não estou falando que tem gente lá, não. Sim. Todos os planetas, né? Então, ele é o dono de tudo. A Bíblia fala que Cristo teve que morrer apenas uma única vez. Então, dá a entender pela leitura da Bíblia que de todos os mundos, o único que caiu em pecado foi a Terra. Veja que a nossa Terra é única, mas infelizmente o que a torna única é o fato de termos caído em pecado, de ser o único planeta do universo a vivenciar as dores do pecado. Agora eu quero que você fique comigo, porque chegou a hora de um estudo completo sobre esse tema. E o mais curioso, que não é apenas o Rodrigo Silva, mas o próprio Billy Graham atestava acreditar a existência de vida fora do nosso planeta. Então, vamos acompanhar. A pergunta é, como é que nós podemos conviver com a ideia de existirem seres vivos e inteligentes em outros mundos? Para quem não é teólogo e já começa com preconceito, fala assim, que coisa ridícula, religiosos, fiquem com vocês aí, não vão estudar ciência não. O próprio Carl Sagan admitiu que a exploração espacial leva diretamente a questões religiosas e filosóficas, então acho que a pesquisa conjunta pode ser feita. E será que nós estamos sozinhos no universo, Rodrigo? Olha, eu vou dar para vocês uma opinião que deu maior polêmica nos anos 1970, foi de Billy Graham. Billy Graham estava dando uma entrevista para o National Enquirer, que é um tabloide americano que vende tudo enquanto é supermercado lá, e ele falou, eu acredito que há outros seres inteligentes como nós, muito distante no espaço, que adoram a Deus, mas nós não precisamos temê-los, assim como nós, eles são criatura de Deus. Essa declaração do Billy Graham
deu tanta polêmica no mundo evangélico, que ele não tinha base bíblica para falar sobre isso e tudo mais, que ele acabou naquele livro dele sobre anjos, ele fez uma reedição onde ele explicou que ele jamais quer vincular OVNI, disco voador, com anjo. Por quê? Porque muita gente pensou que ao fazer essa declaração que o Billy Graham estava endossando essa procura por OVNIs. Então eu quero colocar 3 níveis de diferenciação aqui para você saber do que eu estou falando, e o Billy Graham também estava falando, e do que nós não estamos falando. Bom, eu tenho que afirmar com vocês, eu espero que vocês tenham a Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, ó. Do ponto de vista bíblico, eu não posso dar uma resposta conclusiva. Tá bom? A Bíblia não é tão clara nisso, assim, tem alguns textos que apontam para, mas não é uma coisa tão conclusiva como, por exemplo, dizer Jesus é o Filho de Deus, que eu abro ali no Novo Testamento e é fácil, não tem como você negar isso. Ou que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Não tem como negar, Paulo fala diversas vezes aí que a salvação não vem pelas obras. Isso aí não tem discussão na Bíblia, ou mesmo a existência de Deus. A Bíblia é conclusiva em falar que existe Deus, que existe pecado, mas com relação a vidas noutros mundos, a Bíblia não é conclusiva. Ela dá uma margem, então eu tenho que ser honesto com o texto bíblico, senão eu vou estar enfiando no texto bíblico uma ideia própria. Eu tenho que deixar o texto falar. Por outro lado, também, lembra que eu falei com vocês lá daquele grupo de criacionistas da América que acreditam no universo com 6.000 anos? A dizer que não posso falar da ideia de ter vida em outros planetas, porque a Bíblia não fala nada, que já está estabelecido então que não há, que Deus só colocou vida aqui, os anjos e acabou. Também eu acho que é uma informação temerária. O texto bíblico não me autoriza ir além do que ele fala. Então, quando o texto bíblico não diz uma coisa, também não me autoriza a negar aquilo só porque o texto bíblico não falou, tá certo? Também quero deixar bem claro que quando eu falo em vida em outros mundos, por provável vida em outros mundos, não estou me referindo a ETs, nem disco voador, nem ufologia. Não sou ufólogo, acabei de falar e vou repetir. Sou cético em relação a qualquer tipo de ufologia que já foi apresentada até hoje. Acho até engraçado assistir alguns depoimentos, mas nada mais do que isso. Bom, agora, interessante. Rodrigo, se tem vida em outros planetas, se nós não somos únicos, além de nós e os anjos, você acha que pode ter nós, outros? Em que sentido que nós somos singulares? Vamos ler a Bíblia aqui em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículo 18. Na minha Bíblia diz assim, ó. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Repito o que eu falei no início antes de ler a primeira passagem bíblica. A Bíblia não é conclusiva, então não vou forçar o texto. Não estou colocando para você aqui uma certeza de fé, como se você me perguntasse se Jesus Cristo é o Senhor. Estou colocando uma possibilidade, tá bem? Não é uma certeza de fé, é uma possibilidade. Quando a Bíblia fala que Deus não criou a Terra para ser um caos, a gente pode pensar assim, se Deus não criou a Terra para ser um caos, por que Ele criaria o universo para ser um caos? Se Ele criou a Terra para ser habitada, a gente pode inferir que Ele também poderá eventualmente ter criado o universo para ser habitado. Porque fica sem sentido. Por que Deus ia criar todo o universo para ser um caos? Tohu vabohu, né? Será que Deus criou o universo para ser sem forma e vazia? Essa era a condição antes da Terra chegar, a condição de inexistência. E Deus não viu a inexistência como coisa boa, tanto é que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus parava sobre as águas e disse Deus haja luz, e viu Deus que a luz era boa. E cada vez que Deus ia criando uma coisa, Deus dizia, é bom. Então o que era antes não era bom. Então não sei se o caos é algo bom que faria parte do plano de Deus, criar um universo para ser um caos. Não vejo necessidade disso. A nossa singularidade não significa nós sermos únicos. Não podemos ler a expressão imago Dei, imagem de Deus no homem, num sentido antropocêntrico, que coloca assim, que o universo todo foi feito só por nossa causa. Não, acho que é muita arrogância humana isso. Em nenhum canto da Bíblia, Deus fala que Deus criou o universo para a humanidade. Não existe isso.
Deus fala que Deus criou o jardim do Éden para Adão e Eva. E o planeta Terra, aos poucos, seria dominado por eles se não houvessem caído em pecado. E Cristo recupera para a humanidade o planeta Terra, né? Então, assim, o fato de sermos singulares não significa que nós temos que ser únicos. Agora, um outro texto que pode dar uma inferência, repito, não conclusiva, mas dá uma ideia de que possa haver vida em outros planetas, seria Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, 7. Quando vai falar da criação da terra, diz assim, olha: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ora, essas estrelas da alva aqui, 99,9% dos comentaristas entendem que essas estrelas da alva são filhos de Deus, e alguns acreditam que podem incluir anjos e outros seres, ou somente anjos. Eu acredito que a Bíblia não diz que somente anjos, fala os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Antes de falar, deixe-me voltar a sua atenção para o verso 7. A poesia bíblica ela é feita em forma de paralelismo. A mesma coisa é dita de duas formas para facilitar a memorização. É como se eu dissesse assim: a menina era inteligente e bonita. Uma garota esperta e charmosa. Menina, garota. Inteligente, esperta. Bonita, charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. É assim que funciona a poesia hebraica. E o Jó capítulo 37 está em forma de poesia. Então quando fala, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, filhos de Deus gritavam de alegria. Filhos de Deus são as estrelas da alva. E quem são os filhos de Deus? Se você vai para Jó capítulo 1, verso 6, fala que os filhos de Deus foram até a presença de Deus para uma reunião quando o diabo apareceu no meio deles. E para mim, eu não tenho nenhuma parte da Bíblia que fala que filhos de Deus são só os anjos e ponto final e acabou. Não. Tem outras passagens da Bíblia que depois eu posso até passar no descritor para alguém ou deixar esse vídeo, vou deixar esse vídeo depois na minha página lá, o pessoal pode notar. Isaías 14, verso 12, fala também de filhos de Deus como sendo anjos, sendo seres de outros planetas. Daniel, daqui a pouco falar por que pode ser de outros planetas, isso aí não diz em Isaías 14, 12 não. Daniel 8, verso 2, Daniel 12, verso 3, Apocalipse 1, 16, 1, 20, fala de estrelas. Esses textos que eu citei são textos que falam de estrelas do céu como sendo anjos e seres inteligentes de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta: seriam exclusivamente anjos? Eu penso que não. Por que não? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 37, verso 9. Gênesis 37, verso 9. Quando fala das estrelas do céu como sendo anjos, pode significar também outros filhos de Deus. Olha o que diz aqui, o verso 9, o sonho de José. José teve ainda outro sonho, e ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei ainda que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Aqui, estrelas nesse texto de José não se refere aos anjos, se refere aos filhos de Israel. Tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a passagem de Gênesis 37, verso 9, Mateus 5, verso 9, mostra para mim que tanto seres humanos quanto anjos podem igualmente ser simbolizados por estrelas ou pela expressão filhos de Deus. E olha que interessante, Filipenses 2, verso 15, é uma passagem para mim muito elucidativa sobre isso aqui. Filipenses 2, verso 15, mostra que são humanos mesmo, quer ver? Olha, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta. Ou seja, em várias passagens da Bíblia, anjos são chamados de estrelas e filhos de Deus. Igualmente, seres humanos também são comparados a estrelas e filhos de Deus. Agora, como eu falei com vocês, não é conclusivo, mas será que eu posso incluir nesse conjunto de estrelas e filhos de Deus outra classe de seres inteligentes além de anjos e seres humanos? Essa é a pergunta. Hebreus 1, verso 2, pode dar uma pista pra gente.
Hebreus, capítulo 1, verso 2. Diz assim. Eu vou ler a partir do verso 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. E o verso 3 diz, o Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas. Aqui fala que Deus, através do Filho, fez o universo. Mas é interessante que no original grego, a palavra que está para o universo é a palavra tous aionas, que significa mais do que o universo, significa literalmente o tempo e o espaço com tudo que habita nele. Por isso que algumas traduções, de maneira muito correta, traduzem essa passagem por ele fez os mundos, todos os mundos, no plural, mundos. Perceberam? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 também diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E essa expressão principados e potestades, ela aparece diversas vezes no Novo Testamento e parece incluir outros que não apenas anjos. Por exemplo, principados e potestades incluem anjos caídos, demônios. Principados e potestades incluem a liderança da igreja. Eu quero ler só essa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Olha o que diz aqui 1 Pedro. Só estou lendo algumas passagens por amostragem para vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Na minha tradução diz assim, olha. Jesus, depois de ir para o céu, está sentado à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, principados e potestades. Então aqui ele já até tirou anjos da classe de principados e potestades. Veja bem, então se existem principados e potestades que, pelo menos na epístola de Pedro, são colocados além dos anjos, por que não supor que esses principados e potestades seriam mundos criados por Deus, mas que por alguma razão não têm contato conosco? Pelo menos contato direto, nós não podemos vê-los, tá certo? Nós não podemos tocar neles. É interessante que numa das profecias de Daniel revela que ele vê anjos, o Apocalipse vê anjos, mas algumas vezes Daniel fala assim, o homem tocou em mim. Quem era o homem? Não é nem Jesus, é um personagem que aparece ali. Então nós passa a impressão, e também tem a passagem lá de Ezequiel que fala daquelas criaturas viventes que estão em redor do trono. Alguns pensam que seriam querubins, não é? E mesmo a ordem angelical, querubim, serafim, arcanjo, nós não sabemos muita coisa dessas ordens. Muita coisa que tem extra-bíblica, é cultura que vem do judaísmo intertestamentário, ou da Divina Comédia de Dante Alighieri, do Paraíso Perdido, ou o Inferno também de Dante, alguma coisa assim. Né? Mas, biblicamente, nós sabemos muito pouco a respeito dos anjos. O que eu posso dizer para vocês? Esses textos que eu citei aqui, repito, eu falei isso no início e digo agora, eles não são conclusivos. Eles abrem a possibilidade. Tá bom? Eu não estou ensinando nenhuma heresia aqui. Eu estaria ensinando uma heresia se a Bíblia deixasse bem claro, não há outros mundos habitados. Deus só criou seres humanos e anjos. E eu, Rodrigo, chego aqui e tento, nas entrelinhas, descobrir alguma coisa ali, aí eu estaria caindo numa heresia. Mas eu tenho textos bíblicos que, mesmo não sendo conclusivos, apontam para a possibilidade que eu estou apresentando. Vocês entenderam? Apontam para essa possibilidade. E um último texto que eu queria ler para vocês é João 14, 1-3, onde Jesus disse assim para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já os teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
Jesus compara a casa do Pai, que muitos comentaristas bíblicos entendem como sendo o vasto céu, universo, como sendo uma casa que tem muitas moradas. E me chama a atenção que essa palavra muitas moradas em grego, eu coloquei aí, monai, palai e sim, polai, muitas, monai, significa lugar de repouso, de habitação cômodo, aquelas pousadas de beira da estrada como do bom samaritano. Ou então uma casa grande que tem vários quartos com várias famílias morando. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui que vai ilustrar isso. Na época de Jesus era muito comum algumas famílias morarem em ínsulas, que eram casas assim, olha. Você está vendo as crianças lá num pátio comum e cada família habita num cômodo dessa casa. Isso era muito comum na época de Jesus, na Galileia tinha muito esse tipo de casa dos pescadores, chamadas ínsulas. A gente encontra isso em Betsaida, a possível Betsaida, na cidade de Cafarnaum também. E cada uma desses cômodos abrigava uma família e era uma morada. Isso é um resquício da tradição patriarcal que o povo de Israel tinha, onde você morar em grupo com outras pessoas ali que são patrícios, associados ou membros da mesma aldeia, do mesmo clã, isso lhe dá proteção. Os seus filhos estão ali, o seu filho vai casar com a filha do outro ali, o clã vai crescendo. Então é um lugar fixo, aí eu estou falando já num período pós-migratório, quando o pessoal já não era mais nômade, já se assentavam em casas, mas ainda trazendo a reminiscência da época migratória, as casas tinham vários cômodos. É uma casa com muitas moradas. É essa a imagem que Jesus tem quando ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar uma para vocês e vou voltar. Traduzindo isso em linguagem cosmológica, por que não imaginar que o universo é uma casa que tem muitas moradas e Jesus vai preparar uma para nós? Mas o interessante é que a palavra moradas, como aparece no grego ali, monai, significa lugar de habitação onde há pessoas, seres morando. Ora, porque pode ser uma morada de animal também, por isso que eu estou falando seres, né? Pode ser, não precisa ser ser humano necessariamente, pode ser um lugar onde fica um animal, um abrigo para animais. Ora, ficaria estranho, pegando João 14, dizer que o universo, a casa do Pai, tem muitas moradas, porém todas vazias. É estranho Jesus ir preparar uma morada para nós se todas as outras estão vazias. Para quê? E olha que ele vem para nos buscar para a casa do Pai, mesmo que o Rodrigo acredite que após o milênio nós vamos morar na terra, e essa terra que vai ser restaurada por Deus, Apocalipse 21 e 22, a Nova Jerusalém vai descer aqui e tudo mais, apesar de eu acreditar assim que aqui vai ser o nosso paraíso restabelecido pela eternidade, porém, no primeiro momento, ele vai nos buscar para a casa do Pai, depois que nós voltamos com ele a Nova Jerusalém. Esses textos, então, embora não sejam conclusivos, eles são pelo menos indicativos da possibilidade de que haja vida noutros mundos. Estudo completo. Eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas foram sanadas e agora você pode ter uma compreensão melhor, acreditando ou não. Pelo menos você consegue ter um entendimento sobre esses textos que com certeza você não sabia e nem eu. Vendo aquele estudo eu pude lembrar daquela parábola das 99 ovelhas, onde Jesus deixa as 99 porque elas já estão seguras, já estão bem e vai atrás daquela que está perdida, daquela que está sofrendo, daquela que está precisando de ajuda de ser resgatada. E eu sei que muitas vezes e sempre nós nos colocamos como essa ovelha, perdida e carecida de ser encontrada. Mas vendo esse estudo agora, eu comecei a pensar um pouco mais macro. Será que além dele me resgatar como perdido, será que ele enxerga o planeta Terra como o único planeta caído do universo, sendo ele necessitado desse salvamento? Será que nós podemos aplicar de uma forma macro, onde o planeta Terra é o caído, aquela ovelhinha perdida e carecida de ser resgatada, e as 99 são os demais planetas habitados? Fica aqui um pensamento. E se esse vídeo foi relevante para você, por favor, compartilha, deixa teu like e principalmente comenta, porque eu quero saber qual é a tua opinião sobre isso. Agora eu tenho uma opinião diferente. E você?